Evangelho de João, capítulo 6. A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para que comam?" Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários. 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: "Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente?" E Jesus ordenou: "Fazei o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Versículo 11. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com um pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo." Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte para orar. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram no barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar, aproximava-se do barco e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não temais." Então o receberam prontamente no barco e logo chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Versículo 23. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegaste aqui?" Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Versículo 28. Perguntaram-lhe então: "Que faremos para realizar as obras de Deus?" Jesus lhes respondeu: "A obra de Deus é essa: crede naquele
que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti que realizas? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos deu e quem dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes vistos e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, para que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê a mim e vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41. E os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como está dizendo: desci do céu? Jesus lhe respondeu: não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não como o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem a pode suportar? Mas, sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem os trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo.